Então vamos lá, dar continuidade aqui à nossa aula, onde nós estamos falando aqui do Mateus, no capítulo 24. Nós entendemos um pouco aqui dessa escritura. Então, nós vamos ver que a profecia do qual Jesus falou da abominação, da desolação, do que falou o profeta Daniel, ela já teve dois cumprimentos, ambos no tempo. O primeiro em 165, 62, algumas coisas antes de Cristo, né? Isso vai depender muito do contexto e da matemática histórica que nós vamos ver. Alguns eruditos falam que uma data, outra data, mas sabemos que ele é bem próximo, né? Entre 165 e 160 a.C., aonde Antíoco Epifânio, isso que eu falei, esse grande perseguidor do povo judeu. Nós vemos agora também o imperador Nero, né, que manda destruir, e ali fica completamente destruído também o templo, onde nós vimos ali, onde estava o Muro das Lamentações. Mas tem um cumprimento ainda por vir, que é um cumprimento sobre o anticristo, ainda que vai também fazer essa abominação da desolação, querer parecer Deus para ser adorado como Deus. Como então nós vamos ver que as partes das profecias foram cumpridas, por isso que Jesus falou, quem lê, né, o escopista pôs lá bem claro, entenda. Quem lê, entenda, não fique ali paralisado e nem tentar criar especulações, mas ir no texto sagrado. E nós vamos ver a continuidade então dessa profecia, aonde Paulo ele vai dar continuidade sobre isso que Jesus falou. Nós podemos abrir lá agora, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Agora Paulo vai falar sobre o anticristo, e nós podemos ver que Paulo ele dá continuidade falando dessa profecia que Jesus aqui está falando, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha o que Paulo vai falar aqui. Olha, Jesus, então, ele estava falando exatamente da sua vinda, do fim. Vocês lembram quando ele começou falando para os discípulos? E o Paulo ele começa aqui também falando nesse capítulo 2. Irmãos, o que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem mover facilmente do seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane. O que Jesus falou, né? Ninguém vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer estas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Então o apóstolo Paulo aqui ele começa no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, falando então dessa profecia que vai dar uma continuidade. Olha, ninguém vos engane que ainda, e Paulo já está falando de um período bem próximo ali à destruição de Jerusalém. Ele foi alvo também do imperador Nero, né? Foi decapitado, foi morto. Ele, o apóstolo Pedro, né? João já foi deportado ali por outros imperadores, Diocleciano, que ficou lá na ilha chamado Patmos, né? Todos os discípulos ali de Jesus, apóstolos, morreram pelo viés do martírio, exceto João, né? O único que morreu de morte natural, né? Morreu já bem avançado em idade, e é o que teve as visões também ali apocalípticas, a visão do Apocalipse. E lá em Apocalipse, João também vai tratar sobre o anticristo, vai tratar sobre essa figura e sobre essa tentativa dele querer usufruir a glória que é somente dada a Deus, como Paulo já estava falando aqui em 2 Tessalonicenses. Então, para nós vermos que as profecias bíblicas nós vamos olhando, elas já se cumpriram em parte e vão se cumprir.
Algumas profecias, então, elas não cumpriram na sua totalidade. Eu fico vendo, tem alguns pontos turísticos, por exemplo, na Suíça, que ali tem os pontos onde carros alugados vão subir a montanhas, né? E eles rodeiam a montanha. E quando chega lá, naqueles Alpes suíços, você só vê uma montanha. É uma montanha apenas que você se vê. Mas quando os carros começam a subir, quando eles chegam a uma determinada altura, que ele está fazendo determinada volta, na verdade são 3 montanhas. Mas na visão primeira que você olha, você só vê uma, mas é que elas estão de uma maneira que elas estão atrás e elas são 3, conforme vão subindo, vai ver que tem outras montanhas, e elas formam um globo de 3 montanhas. Assim é mais ou menos, nós podemos descrever essa profecia bíblica, que em parte ela foi se cumprindo ali em 165 a.C., se cumpriu 70 depois de Cristo, e se cumprirá com a manifestação do anticristo. Se cumprirá no seu todo. E o próprio Jesus é que vai destruir o anticristo, onde vai falar lá, onde que ele virá e vai destruir com o sopro da sua boca, como está aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, está então em 1 Coríntios capítulo 15, está também no livro do Apocalipse, lá no final, onde Jesus vai destruir o falso profeta, o anticristo, vai os lançar no lago de fogo, também vai prender Satanás e dar início no seu reino milenial. Então nós devemos olhar as profecias e procurar e compreender elas escrituristicamente, escritura com escritura. Olha que Jesus falou, Paulo falou, e aí João, lá em Apocalipse, que é a revelação de Jesus, também reitera novamente, reforça novamente com maiores, com detalhes e argumentos mais sólidos, mais precisos para entender. Obviamente que o livro de Apocalipse, agora falando um pouco, saindo aqui do capítulo 24 para você entender, 95% do livro de Apocalipse ele é simbólico, é linguagem simbólica. Por isso que nós não podemos tentar entender ele simplesmente, literalmente, porque isso vai dar uma confusão, você não vai conseguir entender. Vai falar mulher vestida de sol, né? Ele vai falar de dragão, vai falar de besta, vai falar de mar, de terras, ou seja, uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica que ele vai usar ali para descrever. Os primeiros leitores do Apocalipse, obviamente que eles tinham uma facilidade maior para pegar aqueles símbolos e essa linguagem mais alegórica e entender. Mas como nós vamos estudando e nós temos de voltar primeiro para entender a Bíblia, para quem ela foi escrita, qual o momento que ela foi escrita e para nós chegarmos então à realidade onde que o escritor era o objetivo dele chegar. Então ele falou para aquela geração, falou para gerações futuras e ele falou para o tempo do fim, ou seja, o fim realmente aonde vai se culminar todas as coisas e que nós já estamos nesse tempo. No tempo do fim. Eles já estavam vivendo o tempo do fim, mas que o fim agora ia se culminar exatamente como lá em Apocalipse termina. E quando, sabendo que tudo isso, para se dar início, tem de ser com a volta de Jesus, por isso que João faz aquele clamor no final. Ora, vem, Senhor Jesus. No final do Apocalipse, é o clamor que nós devemos falar, amar a vinda de Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Então vamos continuar. O que Jesus também quis dizer ali no capítulo 24 de Mateus, com guerras, pestes, rumores de guerras. E olha que ele começa, que os discípulos começam a falar, perguntar a ele quando será a sua vinda e o fim. Entendeu o que ele falou sobre isso? Por que Jesus ele usa essa linguagem? E desde quando Jesus falou, as guerras já começaram desde ali no ano 70, quando nós vimos a perseguição, e de lá para cá não se parou mais. O mundo já passou por inúmeras pestilências, como gripe espanhola, peste bubônica e tantas outras coisas, o vírus ebola, né? Agora o coronavírus, guerras e mais guerras que nós já estudamos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, nós vamos ver ali as guerras no Oriente Médio e tantos outros rumores, né, de guerras nós já vimos entre ali Estados Unidos e a Coreia do Norte, e quantas essas profecias têm se cumprido. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus ele não falou que esses acontecimentos ele já estava vindo de imediato, e nem falou para nós ficarmos acomodados que ele ia demorar. O que ele falou é que tudo que ele fala se cumpre,
e como tem se cumprido, patente aos nossos olhos e aos olhos da história. Então, e ele prometeu também que nesse contexto ele virá, assim como tudo que ele falou se cumpriu e se cumpre, a volta dele também se cumprirá. Eu e você podemos ficar resguardados ali sobre isso. A volta dele também se cumprirá. Então, nós devemos então ficar bem tranquilos sobre a volta de Jesus, que ela vai se cumprir. Assim como tudo que ele falou, tudo se cumpriu e tem se cumprido, a volta dele vai se cumprir. Porém, ele faz uma advertência, que aquele dia e hora ninguém sabe. Por isso que nós não podemos pegar um determinado acontecimento e falar que é o fim no sentido que é o fim com a volta de Jesus, porque muitas vezes nós nos tornamos um falso pregador, um falso profeta, porque não é assim que o próprio Jesus nos ensinou, não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a ficar sempre atentos. Então, o que a Bíblia nos ensina é ficar atentos, estar sempre atentos, esperando a volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento, mas sabendo que eu não tenho autoridade para pegar um acontecimento e falar que aquele tempo agora se culminou, que a volta de Jesus se dará, como muitos já fizeram no passado e caíram no opróbrio, né, e nas especulações, e se nós fizermos isso, nós vamos cair no opróbrio e na especulação também. O que nós temos que falar é que Jesus voltará. E Jesus, ele usa lá, ele vai usar o símbolo também da arca de Noé. Não lembra do tempo de Noé, casava-se, dava os casamentos, até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus falou assim também será a vinda do Filho do Homem. Caso se dão em casamento, Jesus está falando, ou seja, a vida cotidiana começa. Jesus vai vir, a Bíblia fala, com uma hora que ninguém espera. E ele então vai dando essa continuidade para nós ali ficarmos atentos a respeito da sua vinda. E a vinda dele é aquilo que nós devemos amar e esperar. E é onde que se termina a própria Bíblia, né? Fazendo essa recomendação, ora vem Senhor Jesus. Então, essa deve ser a nossa esperança, o nosso anseio pela volta de Jesus, pois na vinda dele tudo se termina e na vinda dele tudo se começa. Nós devemos observar para ele, ali se termina um ciclo total e se começa outro, a vinda de Jesus. Então, para nós ficarmos, mas vamos falar daquilo que diz as Escrituras. Não tenta pegar especulações ou algum pregador de congresso, alguma coisa. Não, fica com o que a Bíblia diz. Então, nós não podemos especular algumas coisas. Então, vamos continuar lá no Mateus 24, que é onde que é o nosso alvo de estudo, né? Jesus aqui, agora já no versículo 29, ele fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele virá os seus anjos e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então Jesus aqui, agora sim, ele fala diretamente da sua volta. Para nós, os dispensacionalistas, agora eu quero entrar um pouco dessa linha que eu falei que não tem, mas aqui eu tenho de entrar, é que nós fazemos uma distinção entre arrebatamento e volta. Tá? Então, arrebatamento da igreja, volta de Jesus. Então nós fazemos essa distinção. Nós vemos que o arrebatamento ele é secreto, ele é rápido e a volta ela é visível, né, tangível e audível, e todos, então nós estamos falando da volta de Jesus, aonde ele vai aí resgatar os seus. Aqui nós vamos entender que ele está falando desse resgate dos seus, dos judeus e aquelas nações que se aliaram juntamente com os judeus, que vai entrar no reino milenial, e a igreja já vai estar então na Nova Jerusalém.
Nós estamos falando aqui do reino que vai começar no milênio, aonde essa passagem aqui, ela vai então dar, aonde nós entramos junto com ela, vai ser lá em Apocalipse capítulo 19 ou 20, onde nós vamos ver ali o cumprimento, a real, esse cumprimento da volta de Jesus, esse reino do qual se dará, esses servos do qual Jesus vai mandar ser resgatados, e vai ali, vai fazer toda aquela distinção entre os bodes e ovelhas. Então nós devemos olhar para as Escrituras. Então nós não vamos entrar aqui no mérito de quem pensa diferente. Não, o nosso mérito aqui é olhar para o texto, então. Então o texto está falando da volta de Jesus, uma volta gloriosa, onde todo olho o verá e aonde ele vai estabelecer ali a sua salvação e também a sua condenação. Ali Jesus separa ovelhas dos bodes. E nós vamos ver quando a sua volta vai ser para a alegria de muitos e para desespero de outros. É o que Simeão, quando pega Jesus nos braços, lá em Lucas, no capítulo 2, que ele vai apresentar a Deus, ele fala: este será para a elevação e quedas de muitos em Israel. Então, ele está mostrando que esse será para a elevação de uns e queda de outros. E ele fala: uma espada transpassará a sua alma. E realmente Jesus foi transpassado, né, lá na cruz do Calvário. Aquela lança transpassou. E ali saiu sangue e água. Jesus morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou. 40 dias passou aqui, foi assunto ao céu. E os anjos falaram: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês viram sendo assunto ao céu, dessa mesma maneira, ele voltará. Então é essa a nossa esperança, a volta de Jesus, como as Escrituras dizem. Então nós não podemos agora pegar apenas pontos interpretativos ou pontos ali, tentar fazer uma alegoria, porque muitas vezes nós criticamos tanto alguma visão alegórica, que nós vamos ver que é o amilenismo, mas nós queremos fazer a mesma coisa, muitas vezes queremos alegorizar e queremos criar, não, é o texto. Nós lemos o texto, vamos pregar em cima do texto. O texto fala dessa maneira, eu não tenho aqui o que acrescentar nada. Eu não tenho o que acrescentar, nem tirar tanto aquilo que o texto fala. Então o texto fala que a volta será majestosa, será gloriosa, que todo olho o verá, que os anjos virá com ele, e ele dará ordem aos seus anjos, esses anjos vão recolher ali os seus, e ali nós vamos ver a continuidade disso aqui. E no verso 32 ele fala: aprendo a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, vocês, quando virem de todas as coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que geração é essa que Jesus está falando? Então nós estamos entendendo que Jesus está falando da igreja. Da igreja. Essa é a geração do qual vai ver todas essas coisas. E ele fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então essa geração, que geração é essa? Essa geração que se inicia com Jesus e se inaugura com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e que ela terá seu fim exatamente no arrebatamento da igreja, onde ela vai sair ali, então do plano, cumpriu-se os propósitos de Deus. Então essa é a geração. Nós, a igreja, somos a geração que vai ver, que tudo que Deus está falando tem se cumprido. Nós temos passado por todas essas guerras, todas essas pestilências que ali eu falei no mundo, a igreja estava presente, pregando o evangelho. E chegará o tempo onde que Jesus vai tirar a igreja, vai arrebatar a sua igreja, e ela vai estar no eterno glorioso, no estado glorioso e eterno, para reinar com Cristo eternamente. Então, que Deus te abençoe, e na nossa próxima aula nós vamos entrar falando sobre o pré-milenismo. Deus te abençoe.